Marques e ao Ricardo Barreto, os dois estão aqui, aceitaram o nosso convite. A presença da Girlane aqui, do Ricardo hoje, já vem de um convite bem anterior, né, que foi feito pela professora Mônica, era um projeto dela, né, mais uma realização do que ela queria, trazer a Girlane aqui para discutir com a gente a questão da ironia, que a gente estudou e publicou, né, muito também sobre ironia, e um dos nossos referenciais teóricos foi justamente Marx, né, com sua dissertação. Então, a professora Mônica entrou em contato com a Girlane, fez esse convite, ela aceitou, e eu reiterei esse convite. Que bom que a gente está aqui hoje para falar de ironia e impolidez. Muito obrigada, viu, Ricardo e Girlene, por isso, por estarem aqui presentes. E agora eu passo a fala para vocês, e a gente pode fazer assim, né, a gente vai comentando, vocês apresentam, né, a gente pode ver também as questões aqui no chat, e discussão, né, reflexões. Boa tarde, Marisa, boa tarde a todos e a todas. Eu também agradeço muito, Marisa, o convite. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, não cheguei a comentar isso com Mônica, mas quando eu recebi a mensagem de Mônica foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu fiz a dissertação e não publiquei nada sobre a dissertação, e fiquei pensando que era uma coisa assim meio que maldita, sabe? E quando Mônica, eu estava no finalzinho do doutorado, e quando Mônica entrou em contato comigo, me deu um gás muito grande. E foi bem importante, eu queria muito que ela soubesse disso. Sim, eu lembro que comentei com o Ricardo, eu fiquei realmente muito feliz com o contato de Mônica e com o reconhecimento, né? Sobretudo porque tinha acabado de ler um bocado de coisa da Mônica numa disciplina com a Suzana e estava encantada com algumas coisas assim de reflexão que ela tinha trazido para a gente. Uhum. Girlane, a minha orientanda do mestrado, trabalhou a dissertação dela sobre ironia, e aí um dos referenciais teóricos dela o seu referencial foi Marx, e aí eu falei com a Mônica, né, que tinha essa dissertação. Mônica foi logo, né, saber, baixou sua dissertação, né, a gente começou a ler, começou a discutir, e ela entrou, né, imediatamente em contato com você, a partir dessa leitura, né, que a gente fez da sua dissertação. Boa. Obrigada, Marisa, também pelo reconhecimento. Rica, posso iniciar? Gente, a fala da gente hoje vai ser um pouquinho da interface. Eu comecei a trabalhar sobre ironia já no mestrado, e aí no doutorado, provocado por Casuê, fui investigar a interface entre ironia e impolidez, e resolvi pegar como corpus, né, os debates presidenciais de 2018. E para mim foi muito gratificante poder trabalhar nessa interface da ironia e impolidez, porque eu acho que a teoria da impolidez, como ela é muito voltada para a parte mais da interação do que os estudos de ironia têm se desenvolvido, eu acho que ela conseguiu, né, essa mobilização, me dar um suporte muito bom para trabalhar a ironia dentro de uma perspectiva mais interacional, que é o que sempre Casuê me provocou e o que eu fui lendo na Linda Hutch e fui acreditando bastante. Então, para a nossa fala de hoje, a gente pensou em 4 momentos. Ricardo, queres falar alguma coisa? Se tu quiser falar alguma coisa, você vai ligar o microfone, vice? Não, Girlane, pode levar o barco. Certo. Para a nossa fala hoje, a gente pensou em pegar 4 pontozinhos, né? Um panorama sobre os estudos de ironia e os principais conceitos que a gente trabalhou. E aí eu acho que quando vocês leram os 2 capítulos lá da tese, perceberam que a gente conseguiu fazer uma ampliação em relação ao trabalho já do mestrado. A gente também vai falar um pouquinho sobre o conceito de impolidez, vai pegar os principais conceitos também que a gente trabalhou na tese e que a gente pensa trabalhar, a gente já vem trabalhando, na verdade, dentro do grupo, né? E eu peguei bastante na tese e a gente pensa em dar continuidade a isso. Eu vou fazer só umas pequenas considerações sobre como foi o tratamento de metodologia para análise que a gente queria apresentar para vocês hoje, certo?
E aí a gente pensa nesses 4 momentos e aí a gente pode ir dialogando como a gente já tinha combinado, tá, Marisa? Tranquilo. Vamos fazer isso, a gente vai dialogando. Uma coisa que me chamou, assim, que eu gosto muito, é uma definição de que a ironia é sempre mais escarnecer do que falar por antífrase. A gente sempre estuda muito, e ainda bem que tem se superado essa visão da ironia só como oposto daquilo que é dito, né? Eu gosto muito da ideia do escárnio que a ironia traz. E aí, para poder fazer esse embasamento mais teórico, eu voltei lá nos clássicos. Fui lá em Platão, em Aristóteles, né? O Aristóteles, inclusive, ele vai fazer uma articulação muito grande da ironia com o debate. Ele vai dizer que a ironia é uma estratégia muito boa para você explorar o ridículo do outro no debate. E a ironia, o termo ironia, é a primeira vez usado em referência a Sócrates, dentro do seu método maêutico, como uma forma de ridicularização, né? Que seria, no caso, a concepção clássica seria a pergunta fingida do Sócrates, né? Que ele pergunta fingindo ignorar. E é nesse contexto que o conceito de ironia surge. Mais recentemente, eu me baseio muito na minha reflexão sobre a ironia no trabalho da Linda Hudson. Eu acho que é um trabalho consistente, ela vem da literatura, mas ela dialoga muito com a linguística, ela tem por causa da sua base da teoria da recepção, ela tem uma pegada na interação muito produtiva, e também, na Betty Bright, exatamente, Marisa, para Linda Hudson, a ironia é um acontecimento, né? Então, ela diz que, eu gosto muito de um exemplo que ela dá, de uma exposição, que algumas pessoas vão ver aquilo de forma irônica e outras não. E eu acho que, para mim, isso é perfeito na ironia. E ela, inclusive, faz essa provocação de que o problema da significação da ironia é o problema da significação de qualquer ato de linguagem, né? Onde é que ele acontece ou não. E aí tem um outro ponto dos teóricos mais clássicos, que eu gosto, que é a ideia da dissimulação, né? Que a ironia seria uma forma de dissimular certos sentimentos, seria um esvaziamento para o Kierkegaard, que eu acho bem interessante, pensando na ironia de um jeito mais amplo. E isso vai levar a uma possibilidade da ironia ser cancelável. Eu digo uma coisa, a pessoa entendeu, não gostou, e eu posso dizer, epa, não é bem por aí, essa brincadeira, não foi bem isso. E aí já as teorias pragmáticas eu mobilizei, porque elas dão um suporte muito bom do ponto de vista de categoria de análise. É importante lembrar que a ironia é inicialmente estudada dentro da linguística, sobretudo pela provocação do Grice, né, de que ela seria uma implicatura. E aí o Diels Kaufmann-Wiener, eu acho que pronuncia assim, me corrijam se eu estiver pronunciando errado, eles vão propor que o fato da ironia ser uma implicatura e ela ser... ela não vai ser só o oposto do que é dito, né? Mas ela vai ter várias funções. E aí ela pode ser acionada para estabelecer um controle emocional, para tentar fazer uma elevação de status, para provocar efeitos de riso ou ainda para causar ofensa. E aí esse ponto de causar ofensa é extremamente importante para pensar a ironia na interface com a impolidez. E aí os mesmos autores, além do Colston, vai propor a ideia de que a ironia não é uma coisa ou outra, né? Na verdade, são sobreposições de sentidos, são camadas de sentidos que se sobrepõem, e por isso que a ironia vai ser tão eficaz para você falar dentro de contextos que você considera opressivos, sensíveis, problemáticos, vamos dizer assim. E aí, esse conceito, né, da ironia como uma forma de um recurso para falar dentro de contextos tensos, né, permeados por tensão, é um conceito que também vai aparecer no Goffman, quando ele vai falar sobre o trabalho de face, e aí tem algum momento que ele está falando sobre coluio,
e ele menciona, assim, um pouco o conceito da ironia, né, o recurso da ironia, como uma forma de você falar coisas, comunicar muito bem, mas, ao mesmo tempo, se proteger. Então, nesse sentido, a ironia seria, ela protegeria a própria face, porque ela permitiria você comunicar uma ofensa, mas de uma forma espirituosa, o que poderia, né, proteger a própria face. Você não é só ofensivo, você é ofensivo e engraçado, né? Então, eu gosto muito dessa ideia do Goffman também, que aqui também vai retomar no conceito da ironia como um trabalho de face. Sim, exatamente, pelo contexto. Então, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a questão da impolidez. Não sei se eu pulei alguma coisa, acho que não, né, Gi? Tá na ordem mesmo, né? Tá bom. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão da impolidez, né, que tem sido um dos centros, né, da investigação do nosso grupo aqui, né, na Universidade Federal de Pernambuco, sobretudo graças à atuação da professora Kazuê Saito, né, que foi minha orientadora de doutorado, também orientadora de mestrado de Girlaine, também de uma parte do doutorado, né, e nossa orientadora da vida aí, né, Gi, a gente nunca larga dela. E aí, é importante a gente falar um pouco, porque, assim, os estudos da impolidez, eles têm diversas perspectivas, né, de investigação e de análise, e a gente tem escolhido trabalhar com a perspectiva da impolidez como avaliação, né, que é um conceito que foi trazido, né, que foi, assim, o início do debate, né, acerca dessa questão vem do Gene Willing, que fez uma grande contribuição aí, escrevendo, né, a Critique of Politeness Theory, que era um livro que trazia diversas perspectivas de estudos da impolidez, da polidez na época, né, aliás, ele só se referia à polidez naquela época, e dentro desse livro ele trouxe super importantes, que foram justamente aqueles que deram surgimento, principalmente à perspectiva discursiva de estudos da polidez, né, ali dos inícios dos anos 2000, mas a gente também pode considerar outros autores, né, nessa discussão, como o Richard Watts, a Spencer Olt, mas o Gene Willing ele trouxe lá na discussão da critique, né, sobre dois conceitos básicos, né, o conceito de avaliatividade e o conceito de argumentatividade, né? E esses conceitos, sobretudo de avaliatividade, ele vem em diálogo e em uma crítica, né, a modelos de estudo da polidez que eram muito embasados na percepção do falante e também na formulação de estruturas linguísticas que pudessem ser consideradas como polidas, né, sobretudo. E aí o Gene Willing, ele vai trazer essa discussão, né, ao trazer à baila, né, outras perspectivas interacionais, como a etnometodologia, a análise da conversa e etc., para falar que a impolidez, na verdade, é um fenômeno avaliativo, né, que ele depende da avaliação dos interactantes, né? Então, de uma forma muito direta, né, se diz que nenhuma estrutura linguística é inerentemente polida ou impolida. Ela vai depender dos interactantes, tanto da avaliação de quem fala, quanto da avaliação de quem ouve, né? E, em função dessa questão da avaliatividade, existe também uma propriedade da impolidez, que é a argumentatividade, ou seja, os interactantes eles podem também argumentar em favor das suas avaliações, de serem polidas, impolidas e tantos outros rótulos que a gente vai ter. Então, a gente costuma, no nosso grupo, né, sempre trabalhar com uma citação muito clara da Spencer Olt, né, que vai falar
que a impolidez, na verdade, é um julgamento subjetivo, né, dentre os diversos rótulos que existem para se falar sobre a adequabilidade social dos discursos. Além disso, e sobretudo para a pesquisa de Girline, né, ficou muito importante, né, a gente falar um pouco das funções da impolidez. E agora reparem que a gente não está tratando a impolidez mais nesse tópico, né, não está tratando mais da impolidez com os parênteses, né, então falando realmente das avaliações que pendem mais para o lado negativo. E aí o Culpeper, 2011, que também é um grande pesquisador, né, da área, um grande influenciador dos trabalhos, né, ele vai falar sobre 4 funções primordiais da impolidez: a coercitiva, a afetiva, a institucional e a de entretenimento. E basicamente foi caro, né, a pesquisa de Girline essa função, né, da impolidez como entretenimento em função de falar sobre um gênero público, né, e político. Além dessas questões relacionadas à própria definição da impolidez, né, outros conceitos são muito importantes para a discussão, que seriam justamente relacionados à questão do rapport, que seria esse relacionamento, né, que as pessoas têm entre si na interação. E aí, dentro da discussão desses 2 autores, né, ingleses, tanto da Spencer Oates como do Culpeper, a gente pega pelo menos 4 tipos de rapport, que seria de aprimoramento, manutenção, negligência e desafio. Mas é importante mencionar, né, que o rapport é uma relação dinâmica, né, ela não é uma relação pré-estabelecida e ela é, sim, construída a partir do contexto e da negociação, né, entre os interactantes. E dentro dessa perspectiva, a gente teria também os critérios, né, as bases, a Spencer Oates utiliza essa nomenclatura específica, né, as bases que fariam com que um discurso fosse avaliado como polido ou impolido. E aí ela vai falar de pelo menos de 3 tipos de faces e 2 tipos de direitos societários, né? Os tipos de face, eles estão relacionados à face de qualidade, né, que diriam respeito a atributos que os sujeitos reclamam para si, né, nas interações, e esses atributos de qualidade eles estariam mais relacionados a questões individuais, né, atributos que são reclamados, que são atribuídos a si próprio. A face de identidade social, perdão, que estaria relacionada a atributos que são trazidos a partir da relação entre sujeitos de grupos sociais, né, de identidades sociais, e as faces, a face relacional, que estaria relacionada justamente à questão dos grupos, mas não a grupos relacionados a identidades, que são pessoas que não necessariamente se conhecem, mas sim a grupos no que se relaciona ao seu trato cotidiano, né? O Culpeper, ele chega a dizer, né, que se relaciona a grupos de pessoas que são significativas, ou seja, pessoas que se conhecem, etc. Então, a identidade social, ela estaria mais voltada para o lado desses grupos de pessoas que não efetivamente se conhecem, mas que se ligam socialmente através de indexadores sociais, e a relacional de pessoas significativas. E, além disso, que é uma inovação, né, que a Spencer Oates traz, porque ela dialoga, né, com justamente a teoria de faces de Brown e Levinson, né, e aí ela traz, além disso, a questão dos direitos societários, que seriam também direitos que guiariam aí como as pessoas acreditam que um comportamento pode ser avaliado como impolido ou não. E aí os direitos de associação e os direitos de equidade, né? O de associação está relacionado ao direito que eu acredito que as outras pessoas, que eu acredito que o sujeito acredita que tem, que as outras pessoas deveriam associar-se a elas, né? Deveriam tratá-las de forma associativa, né? Pensando aí na questão da empatia, um direito que você pensa que os outros devem ser empáticos, né? E o direito de equidade estaria relacionado à questão relacionada à justiça, né? A nosso senso de justiça. E
são essas categorias, né, basicamente, que têm guiado, assim, o nosso trabalho de análise em relação à impolidez, e o trabalho do Girline especificamente fazendo um diálogo, né, entre essas questões relacionadas à impolidez e como a ironia ela atua, né, dentro, por exemplo, do manejamento manejamento ou gerenciamento do rapport, né? E aí eu vou voltar a palavra para a Gi, para ela falar sobre a questão metodológica e também trazer aí exemplos de análise para a gente conversar juntos, né, Gi? Obrigada, Rica. Eu acho que essa ideia da Spencer Walter, ela é muito produtiva, porque ela consegue estabelecer a ideia de que não é dicotômico, né? É no contínuo, ela consegue... Uma coisa que para mim foi muito importante foi a ideia dela laminar as categorias de análise, né? Quando que é em relação a uma expectativa de comportamento, um direito que eu tenho, ou a minha face. No caso, eu vou falar um pouquinho da metodologia especificamente da tese, né? Para trabalhar os debates eleitorais, a gente teve um primeiro grande problema, que era definir uma unidade de análise. Porque a gente trabalhou com os 7 debates, e eu lembro que um dos questionamentos que Casuê fazia era assim: você vai trabalhar com os 7 todos são uma unidade de análise? Qual vai ser a relação entre eles? E aí, para poder definir essa unidade de análise, né, e por que era importante a definição de uma unidade de análise? Porque a gente percebe que tanto a ironia quanto a impolidez, para a gente, são fenômenos de natureza internacional. E aí a gente precisava de uma abordagem que fosse dentro da perspectiva da interação. Então, a unidade de interação que a gente ia trabalhar era muito relevante. Eu pensei em trabalhar os debates eleitorais especificamente por causa das intervenções do Ciro Gomes, né, porque ele tinha sido bastante irônico nos debates de 2018, e isso me chamou um pouco de atenção, por lembrar de relatos sobre outros candidatos que tinham sido bastante irônicos, e em vez de entreterem, né, de ir pelo viés do humor, eles tinham sido tomados muito como escarnecedores e não tinham sido bem avaliados socialmente. Eu estou falando desse episódio especificamente porque não é a interação que a gente vai trabalhar, mas há uma ocorrência nos debates de 2018 que o Ciro ele vai fazer ironia, ele vai ironizar, ridicularizar o Cabo Daciolo. E aí tem questões de natureza relacional, quem é o Ciro, quem é o Daciolo, né? Como é que eu me associo enquanto espectador, enquanto eleitor, a essas figuras, que levaram a uma dinâmica que, num primeiro momento, nossa, Ciro Gomes é muito engraçado, e no segundo momento nossa, Ciro Gomes está errando o alvo, né? Então, isso, né, essa repercussão social me chamou bastante atenção nos debates de 2018, e aí foi a partir disso que eu disse, espera aí, eu quero observar como é que isso realmente acontece. E aí eu acho que já fica claro, né, que o debate é uma interação muito focada, os candidatos não é uma interação fácil, porque a campanha eleitoral praticamente toda, ela é muito controlada, eu tenho o meu marqueteiro, eu tenho o meu conselheiro e etc., mas o debate é aquele momento de vulnerabilidade, que os candidatos, eles se colocam à disposição uns dos outros para intervenções mútuas, e essas intervenções, elas são pautadas, sobretudo, na ideia de uma disputa eleitoral, e ela é construída mediaticamente como um duelo, né? Então, eles estão ali se digladiando. E essa construção do debate como um duelo, ela é muito interessante do ponto de vista midiático, né? Porque o debate não é só um gênero político, ele é, sobretudo, um gênero midiático. Em tempos de rede social, do corte, do meme, isso fica ainda
mais relevante, né? Como é que eu me saio diante das câmeras? E aí o debate, ele vira também um espetáculo, né? E aí, uma primeira coisa que a gente parou para pensar foi que o debate, ele se estrutura de uma forma mais ou menos recorrente. Ele tem, geralmente, blocos de perguntas em que os candidatos perguntam uns aos outros, e esses blocos são chamados, emicamente, pelos próprios participantes de confronto direto. Então, aí eu já tenho um enquadramento do que é esse tipo de interação. Alguns debates vão ter perguntas feitas pelos jornalistas, ou plateia, ou telespectadores, que eles vão chamar, às vezes, de perguntas institucionais, e foi a nomenclatura que eu adotei. E tem um bloco final chamado de considerações finais, em que os candidatos falam diretamente ao público, né? Eles vão ali vender vão dar suas palavras finais e pedir esse voto no momento final. Então, essa estrutura do debate mostra um pouquinho como ele vai tentar contemplar ao mesmo tempo uma parte mais programática, uma parte mais espetaculosa, conflituosa, e uma parte também de consideração com o telespectador, com o eleitor, certo? E aí, a partir dessa visão do debate, aí a gente começou a pensar, né, já era, né, um ponto, mas ficou mais claro, qual que vai ser a relação entre a ironia e a impolidez no gerenciamento do rapport nos debates eleitorais, né, pensando também que é como se o gerenciamento do rapport fosse uma coisa mais ampla. A impolidez eu considero muito como um efeito das ações, né, por causa da categoria de avaliatividade, um efeito que as ações causam, né, e a ironia como uma estratégia. E aí a unidade internacional, a análise interpretativa da gente, a unidade internacional, eu tomei como troca internacional, que é um termo que eu utilizo com base no conceito de Goffman de encontro. O Goffman, quando ele discute no livro Comportamentos em Lugares Públicos, ele vai propor algumas categorias da interação social, e aí ele diz que existe a situação social como uma coisa mais ampla, e ele dá até um exemplo de uma situação social festa. Ele vai dizer que dentro dessa situação social existem agrupamentos específicos. Então, por exemplo, a festa na universidade, do departamento, sei lá, e dentro desse agrupamento eu vou ter, de fato, momentos de encontros entre os intelectantes em que eles vão focar a atenção mutuamente, vão se trocar na posição de falante e ouvinte, e eles vão, de fato, se engajar no trabalho de face. E eu achei essa categoria do Goffman muito boa. E aí, para isso me ajudou a entender que existe uma situação social, né, mais ampla, que seria as eleições presidenciais e os debates, né, como uma situação social, mas eu vou ter agrupamentos específicos de debates. Então, o debate da Globo é um agrupamento, o debate do SBT é um outro agrupamento, e dentro desses agrupamentos, eu vou ter momentos em que os interactantes vão se engajar, né, num trabalho de face, que é uma categoria também do Goffman, e uma categoria muito importante para o estudo da impolidez, se alternando na posição falante-ouvinte. E aí, para mim, a troca internacional estava marcada nessa mudança de falante e ouvinte. Então, o Daciolo pergunta, o Boulos responde, aí eu tenho uma troca internacional. Agora não é mais o Daciolo que pergunta, é o Ciro Gomes. Então, eu tenho uma outra troca internacional, para poder delimitar onde começava uma interação e onde terminava, porque era um grande problema. Então, essa foi a minha unidade de análise. Oi, Marisa. Oi, Girlane. Então, é só uma dúvida minha aqui.
para o teu critério de análise, né, dentro da análise que você fez, você usou o rapport do Goffman de impolidez, foi isso? Não, Dentre uns... não, assim... O que foi que você usou como critério, assim, de análise? Vamos lá. Eu vou até, Marisa, eu acho que o próximo slide tem esse quadrozinho bem bonitinho, falando, né? Tem um esquema. Mas do Goffman, eu peguei a ideia de trabalho de face dele, né? Que é o conceito dele, e eu peguei a parte mais internacional. Certo. E aí, a parte de impolidez como um efeito, eu peguei muito da Spencer Walter e do Pepper. Certo. Foi aí que eu acho que agora ficou um pouco mais claro. Ficou, tá ótimo. Porque então foram esses dois, né? Porque realmente assim, foi uma coisa muito difícil, eu acho que o Ricardo deve estar aí lembrando, né? Que foi muito difícil fazer o recorte da unidade de análise. Porque Kazuya sempre questionava, certo, mas qual que vai ser a unidade de análise? Vamos lá, Julaine. Na qualificação, eu lembro dela questionar isso, e foi da qualificação para defesa que eu disse, peraí, que eu vou catar Goffman, porque Goffman vai me ajudar. Foi mais ou menos isso, assim. E aí, quando ele traz essa categoria de engajamento de face e de encontro, casa bem direitinho com a ideia dele de trabalho de face, né? E ajuda a gente a delimitar o que seria uma interação em termos de gerenciamento do rapport, de trabalho de face, de consideração pelo outro, de consideração consigo mesmo, né? Então, acho que foi isso. E aí, a análise da gente, ela se baseia em categorias muito da análise se apoia, né, em categorias da análise da conversação e da socio-internacional, no sentido de que o que é que vai me dar suporte de que é aquele sentido que está sendo produzido ali. E aí, para isso, a gente pegou a noção de pistas de contextualização do Gompers e a noção de enquadramento, que também a Linda Hutchell usa, né, da Tani Wallet, que também é um conceito também que vem do Goffman, mas aí eu acho que a Tani Wallet, elas conseguem tornar isso mais operacional, foi para mim, pelo menos, mais operacional, e a ideia de sequencialidade, que foi a ideia até que, me perdoa, Isabel, que comentou aqui, que seria a ideia do cotexto. Jéssica, me perdoe, foi Jéssica, que comentou aqui da ideia do cotexto, né? Uma coisa, um enunciado, uma fala é modificada pelo que veio antes ou pelo que vem depois. Então, isso também foi bem importante. Tu passa, por favor, Rica. O quadrozinho que eu falei. A gente pegou essa ideia da troca interacional como uma unidade de análise. Dentro dessa unidade de análise, por exemplo, uma interação entre Marisa e Ricardo, né? A gente olhou qual que era a orientação do rapport, se era mais voltado para o aprimoramento ou para o desafio, considerando aí também essa questão gradativa, né? Que existe uma manutenção, uma negligência. A partir disso, a gente observou se tinha recursos irônicos ou não, né? Se existia ali um sentido irônico latente ou não. E aí, a partir disso, a gente observou quais eram as funções da ironia e como que elas voltavam para o rapport, considerando a impolidez como um efeito de sentido dentro do rapport, né? Então, a análise, ela primeiro olha uma parte só sobre rapport, a partir disso também olha só sobre ironia e depois faz essa interconexão. Eu acho que ficou claro? Essas funções da ironia, Gislaine, foi você que criou, então? Não, essas funções, elas são propostas pelo Diels Copley Winner. É um livrozinho organizado pelo... Meu Deus, como minha cabeça está... Só um instante, Marisa, que eu vou pegar o nome do autor. Aí você pegou essas funções deles, né, a partir do debate, e viu que se tinha sentido irônico. Sim. A partir dessa troca de turno deles, dessa interação entre o Ciro e o capitão Ciolfo, é isso? Como? Perdão? Você pegou a partir da interação, né, do debate eleitoral entre o Ciro Gomes
E o Capitão Daciolo, não foi isso? Mas eu não eu fiz uma maluquice. Sim. Eu não analisei uma só interação. A gente analisou, acho que eu analisei todos os debates, né? Os debates inteiros e todas as trocas que tiveram ironia, elas foram em alguma medida analisadas. Sim. Então você não ficou restrita apenas a esses dois Exemplos que eu candidatos, né? mencionei, exato. Não, não. A gente fez um panorama bem amplo. Você pegou todo o debate e a partir daí viu que tinha ironia e aí colocou dentro das funções. Foi. Eu sempre tentei, e aí lembrando também, né, que as funções elas não são exclusivas. Então, uma mesma, porque como os sentidos se sobrepõem, né, e a ironia é multifuncional, é possível que uma mesma ocorrência irônica, né, o mesmo enunciado irônico, ele tente ao mesmo tempo ser ofensivo e humorado. Porque isso vai depender de quem, pensando na noção de enquadramento, vai depender muito de quem é o outro que está produzindo sentido sobre isso, né? Então, é uma coisa assim que desde a época do mestrado, eu bato muito nessa tecla. A gente, como analista, a gente pode desvelar os sentidos que estão ali mais ou menos configurados, mas a gente não tem como precisar, né? E aí eu tive um pouco desse cuidado pode significar isso, mas pode significar isso também, e esses são os funcionamentos que eu consigo mapear, e outros funcionamentos também podem ocorrer, né, mas e aí só pensando nessa questão das funções, né, porque as funções, elas se sobrepõem, então uma mesma interação, eu posso começar com a ironia pensando em ser humorado, e é bem interessante, porque eu posso até também trazer esse exemplo para a gente pensar agora, porque tem uma ocorrência do Ciro Gomes, especificamente com Meirelles, que foi até que eu apresentei na defesa, que o Ciro Gomes ele faz uma ironia mais para se proteger. Só que o Meirelles, ele entende muito como uma ofensa. E aí, nessa de entender como uma ofensa, a coisa meio que se reconfigura, né? Porque o Ciro... Ricardo, tu acha que seria interessante te mostrar esse episódio? Pode ser, né? Seria interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. Ricardo, eu projeto daqui agora para poder colocar na minutagem certa, né? Então eu vou... Deixa eu tirar aqui a minha apresentação. Só acender aqui essa luz. Só um instante, para eu poder encontrar. Porque esse vídeo, para mim, é muito bom. É sensacional. Deixa eu só pegar aqui o vídeo. Não. Só um instante. Trinta e 32 minutos. Pronto. Me perdoem aí.
Projetar aqui. Segundos, Gamberini para a pergunta. Rodolfo Gamberini, será... Acreditamos nessa proposta. Só um instante, vocês conseguem acompanhar pelo vídeo? Sim, já dá para ouvir. Pronto. É uma pergunta de um jornalista para o Henrique Meirelles, com comentário de Ciro Gomes, num debate da TV Gazeta. Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini, que indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe qual vai fazer o comentário. 30 segundos, Gamberini para a pergunta. Minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles, com comentário do candidato Ciro Gomes. Senhor Meirelles, o senhor tem investimentos em dólar nas Bermudas, paraíso fiscal usado frequentemente para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Odebrecht, por exemplo, tinha uma conta nas Bermudas, usada para corromper políticos brasileiros. Eduardo Cunha também tinha um trust, como o senhor tem, não sei para que fins. O seu investimento, um trust, como eu já disse, é legalizado. Aparece até um nome muito singelo de sabedoria na sua declaração de imposto de renda. A minha pergunta é... A minha pergunta é, o senhor acha moralmente correto o presidente de um banco central de algum país, ministro da Fazenda, de qualquer país, do Congo ou da Dinamarca, ter investimentos em moeda estrangeira num paraíso fiscal? E aí, gente, assim, só para ir fazendo análise, né? A própria pergunta do jornalista, ela já é um pouco irônica, né? Vamos dizer assim, porque ele faz uma contextualização indicando, né, uma orientação argumentativa, e aí ele faz a pergunta só para desvelar o ridículo de Meirelles, vamos dizer assim, certo? Henrique Meirelles, 1 minuto e meio para a resposta. Esta informação é uma informação equivocada. O que existe é uma fundação com a finalidade exclusiva de aplicar recursos em educação no Brasil depois que eu falecer. E grande parte da minha herança vai ser feita uma doação para essa fundação que vai aplicar apenas no Brasil para interesse dos brasileiros e melhorar o máximo possível a educação do Brasil. Isto está declarado no imposto de renda e há uma outra grande falsidade nisso em dizer que a minha fortuna está aplicada lá. Não, é um pequeno valor declarado na Receita Federal. O que existe, sim, de novo, é um testamento em que diz que uma boa parte vai ficar para a aplicação em educação. E o que importa é que tudo o que eu já fiz foi com suor do meu rosto, trabalhei duro, sempre paguei todos os impostos. Essa fundação foi constituída lá porque eu morava no exterior, presidia lá um grande banco. E deixei para voltar ao Brasil para ajudar o país. E lá a fundação vai atrair recursos de outros investidores. E aí, gente, a gente consegue perceber que a pergunta do jornalista, né, quando associa o Meirelles e o que ele faz ao Odebrecht, ao Eduardo Cunha, então ele tem aí uma orientação, né, avaliativa desse tipo de comportamento, e isso afeta o Meirelles, né? O Meirelles, ele fica um pouco desnorteado. Aí o que é interessante é que no comentário de Ciro Gomes, o Ciro Gomes começa da seguinte forma. Seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Fui colega do Meirelles e tenho um apreço e respeito por ele. Ele não é uma pessoa desonesta em tudo quanto eu... Então, observem que ele fala, tenho apreço, tudinho, ele não é uma pessoa desonesta, e aí observem bem a reação do Meirelles. Eu sei, mas o Brasil permite de uma forma absolutamente imoral que ele, que comandou a autoridade monetária, que vigia a taxa de câmbio, que vigia a taxa de juros, mas junto com ele, os brasileiros abastados, o baronato do Brasil,
mantém mais de 500 bilhões de dólares no estrangeiro, sangrando esse país que trabalha e produz. Isso não pode mais continuar. E aí ele faz esse comentário, né, um pouco para resguardar a própria face, tentar manter ainda uma relação cordial com Meirelles, mas, ao mesmo tempo, manter a sua coerência, né, discursiva, a sua postura, né, moral, vamos dizer assim. E aí é interessante, porque quando ele começa esse epílogozinho dizendo que conhece Meirelles, que foi amigo, tudinho, é possível até ver o Meirelles meio que esboçando um sorriso. E aí, quando ele faz, ele não é desonesto em tudo quanto eu conheça, então Meirelles dá aquela murchada, vamos dizer assim. E aí vem a reação do Meirelles, que praticamente esquece o jornalista e só vai reagir agora, vai direcionar os esforços dele, né, internacionais, para o Ciro. Henrique Meirelles, 30 segundos. Pois não. É importante que o telespectador seja bem informado, porque senão nós ficamos desinformando e enganando com declarações bombásticas, etc. O importante é que tudo que ganhei com o suor do meu rosto, trabalhando no setor privado, ao contrário de muita gente aqui que fez um patrimônio só trabalhando no setor público. Eu não. Trabalhei tudo declarado e dediquei depois uma boa parte da minha vida a trabalhar pelo povo brasileiro. Muito obrigada. E aí é interessante notar, ficou um pouco mais claro agora, gente, o que eu estava tentando dizer, de que a ironia ela vai numa linha e aí, dependendo da reação do outro, a gente percebe que o outro não recebeu ela bem assim. O Meirelles é interessante que ele, apesar do trabalho de face inicial do Ciro Gomes, dizer que conhece ele, que é amigo e etc., que ele não é uma pessoa desonesta, o Meirelles não faz nenhum tipo de trabalho de face positivo para o Ciro, ele não faz nenhum tipo de afago para o Ciro Gomes. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo é a indireta, né? A ironia fina que ele solta. Eu fiz o meu patrimônio trabalhando na iniciativa privada, diferente de muita gente aqui que fez o seu patrimônio trabalhando na iniciativa pública, né? Que aí é uma cutucada, vamos dizer assim, né? No Ciro, porque o Ciro ele é um político de carreira. Sim, exato. Para o ironista, a ironia significa nunca ter que se desculpar. Aresta crítica, perfeito. E aí eu queria também que vocês pudessem, né? Sim, né? Interessante que o que eu chamei, né, de tocar o Meirelles é, na verdade, a desqualificação do Meirelles por parte do Ciro e vice-versa, tudo por meio da construção referencial. Agora, Antônio, o que é bem interessante também é que antes, primeiro, Ciro não opta por fazer isso de forma aberta, né? Ele diz que o Meirelles não é desonesto, mas aí ele faz aquele adendo em tudo quanto eu conheça. Então, ele, ao mesmo tempo, se resguarda a própria face, no sentido de que pode haver coisas que eu não conheço e que invalidem, né, por um processo de inferência, né? Podem haver coisas que eu não conheço e invalidem a minha fala. E aí ele faz uma generalização, uma crítica geral, na qual ele inclui o Meirelles, e aí, de fato, ele faz um ato impolido, né? Ele faz uma ação passível de ser compreendida como um ataque à face, vamos dizer assim. E aí o Meirelles também volta nessa pegada. Mas o que eu queria mostrar é que o Ciro, quando ele faz essa ironia, ele não está querendo exatamente, talvez, atacar o Meirelles, ele, de repente, só queria se proteger. Né? Ele queria só se resguardar, vamos dizer assim, elevar o próprio status, né? E aí... É interessante, né, Girlane, que a gente também vê que é o Ciro sendo o Ciro, né? Porque
no jeito que ele fala, ironicamente, né, na verdade, quando você fala em se resguardar, a gente contextualizando Ciro, quem é o Ciro na política, ele não está nem aí, tipo assim, para o que vão achar dele. Ele diz as coisas assim mesmo, na cara, e adora uma ironia, porque ele é muito erudito, né? Então, para se construir uma ironia, a gente também precisa de uma certa, né, erudição para isso, e ele faz muito bem isso, esse papel dele, né? E sabe exatamente a quem, por isso que a Ruth fala na aresta crítica, na ironia tem sempre essa aresta crítica, nunca é só um duplo sentido, mas sempre você querer atacar o outro. E na resposta do Meirelles, Gê, não sei se você concorda comigo, ele também, né, atacou o Ciro dizendo, porque eu fiz minha carreira, não foi à custa do público, né? Essa carreira, em cima da carreira política, foi no privado, né? E isso também foi ele, apesar dele olhar, né, para o seu telespectador, para o terceiro que está ali assistindo o debate, isso foi direto também para o Ciro, né? Ele não disse isso diretamente, mas ele também ele disse isso, né? Olhando para o telespectador, que é o terceiro que está assistindo aí esse debate, né? E, Marisa, foi bem interessante, assim, essa questão do direcionamento do olhar, né, porque esse foi um dos pontos que eu peguei nas análises para observar. Como ora eu olho para o meu interlocutor imediato, né, o outro candidato com quem eu estou falando, ora eu olho para o telespectador. E é interessante que quando o Ciro faz essa prefaciação para o Meirelles, ele está olhando para o Meirelles, mas quando ele vai, numa expressão assim, bem nordestina, descer a lenha, né, vai criticar o Meirelles, e não de forma pessoal, porque ele também quer se manter como uma figura imparcial, não é nada pessoal, né, tem todo esse ideal que é uma outra coisa que o debate vai ficar aí nesse meio termo, porque a gente vem de uma modernidade que as decisões políticas, as decisões sociais, elas deveriam ser tomadas com base numa racionalidade. Mas a gente sabe que a política é feita com muita emoção, né? Principalmente num contexto como 2018. Então, é interessante notar que, apesar desse trabalho, né, de suporte ao Meirelles, e ele faz olhando para o Meirelles, quando ele vai fazer a crítica dele, geral, porque não é nada pessoal, né, ele faz olhando para o telespectador. E um outro ponto que eu acho interessante da fala do Meirelles é que ele vai dizer o seguinte, é importante, e aí ele faz o alerta para o telespectador, né, que você seja bem informado, porque senão a gente fica aqui desinformando. E aí isso é também uma referência, né, uma construção discursiva da fala do Ciro como uma desinformação, né? E é bem interessante porque, assim, o Meirelles praticamente esquece a primeira cutucada que ele levou do jornalista, né? A primeira aresta crítica lá do jornalista, ele praticamente esquece. Ele é bastante afetado porque ele criou uma expectativa, também tem isso, né? Quando o Ciro começa aquela fala dele, ele criou uma expectativa de que o Ciro ia, de fato, dar algum suporte para ele. E aí vem a quebra da expectativa, que é um outro conceito que a Linda Hutchell vai trabalhar bastante em relação à ironia, que vai ter muito a ver com a ironia como efeito de riso, né? A ideia do xixi, do Freud, etc. Deixa eu ver aqui os comentários. Gente, vocês podem também falar. Também fala, abrir o microfone, além no Lailton, se quiserem, a Dani, que também está aqui, que trabalhou com ironia na dissertação dela. Quer que eu leia para todo mundo, Girlane? Sim, por favor. Aqui. Vamos ler. Vamos ver o que foi que o Lailton, né? O Lailton disse aqui. Essa suposta face positiva do Ciro soa como um ataque pessoal do Meirelles de forma menos violenta. Já o Meirelles faz um ataque pessoal indireto ao Ciro por ser um político de carreira. É um jogo de ataque por meio de avaliação entre os debatedores para persuadir os telespectadores.
É isso, e aí casa muito bem com a ideia das faces que Ricardo colocou, né? A face relacional, a face de identidade social, a face de qualidade. Então, a gente vê aí também como as faces, a gente pega aspectos diversos da face dentro da interação, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo ali é um ethos, né? Um eu só que vai tentando proteger aqui para descobrir ali e fica aí nesse jogo que, de fato, Lailton, isso para mim foi a coisa mais importante. Tudo isso é feito pensado em conquistar, né, o voto, a audiência, a estima, né, do telespectador e eleitor. Pode falar, Helena. Não, é só porque parabéns, Gilane, pelo trabalho, muito legal, e também achei bem emocionante ali o teu depoimento no início, né, falando de como a Mônica te estimulou, e agora tu vem aqui falar com a gente sobre esse assunto, muito, muito interessante o teu trabalho também, então queria te parabenizar. E as minhas observações é que eu sempre fico buscando a questão do texto, né, em tudo que a gente trabalha. E aí, quando tu fala de ironia, né, além da questão interpretativa, vamos dizer assim, né, do discurso que está ali, dos recursos discursivos, vamos dizer assim, em relação à política, a estratégias, né, a preservação de face e tal, me preocupa sempre essa questão de como é que isso no texto se manifesta, né? E eu acho que ali, conversando ali com o Lailton, uma das coisas é essa, né? A questão do quanto talvez a ironia se apoie nessas afirmações, né? Que tem a ver com uma avaliação que é feita no processo de referenciação, né? Quando tu apresenta o próprio mediador, né, quando ele apresentou ali a primeira questão ali, ele já apresentou por um viés, né, de que o Meirelles tivesse contas no exterior, né, tivesse algum dinheiro que supostamente seria, né, uma fortuna talvez ilícita, né, ele insinuou isso, né, através de um processo de referenciação, que foi falseado depois por Meirelles, que disse, não, eu não tenho, é uma coisa legal e tal. E aí o Ciro vai usar essa mesma questão para dizer, sim, é legal, mas está errado ser legal. Isso. Essa que é a questão. Tudo bem, está fazendo uma coisa que é legal, só que está errado. Então, é um mesmo objeto, ou seja, ter dinheiro fora, né, que vai sendo modulado e a partir disso a gente talvez possa pensar, né, em uma das coisas que funda e que fundamenta a ironia nessa troca, né. Então, é interessante pensar nisso, né, talvez que recursos textuais estão envolvidos nessa busca pela ironia, ou nessa interpretação da ironia, né, e que, claro, nem todo mundo vai conseguir perceber como qualquer sentido, porque vai depender dos conhecimentos que os interlocutores têm daquilo que está sendo afirmado, ou contestado, ou questionado ali, né, pela ironia. Mas muito interessante pensar nisso, né, em prestar atenção nisso, nesses traços, né, que vão aparecer aí textualmente, né. Alena, muito obrigada pela fala, assim, e essa questão da construção referencial que você pontuou aí, eu achei maravilhoso, porque é um dos conceitos da ironia do qual eu gosto bastante, que é a ironia como uma forma de ver o mundo, né, que é aquela coisa mais da ironia romântica e tal, e aí vem, né, que isso acaba se tornando muito, perpassando muito pela parte da construção referencial dos objetos, né, e aí vem esse processo do Ciro o jornalista apresenta de um jeito, o Meirelles contrapõe, o Ciro reafirma, né, e vai fazendo essa construção. E uma das coisas, assim, que eu acho bem interessantes em relação à ironia é que ela perpassa muitas das nossas práticas discursivas atuais, né? O humor,
o nonsense, a crítica meio jocosa, o meme, e tudo isso que já muitas dessas coisas já são objetos de estudo da linguística de texto, né, da linguística textual, e eu percebo que a ironia poderia contribuir muito para o enriquecimento mesmo, né, de compreender esses processos de construção de sentido. A Dani quer falar, Dani? Sim, boa tarde. Morrendo de vergonha, mas... Primeiro, eu queria dizer... A Dani foi minha orientanda do mestrado, defendeu agora a dissertação dela sobre linguística textual e ironia, viu, Alena? Justamente falando dos processos referenciais e intertextuais na construção, né, desse sentido irônico. Pode falar, Dani. Sim, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que você não sabe o quão sou mais feliz de vir discutir conosco, né? Eu passei inúmeras noites com Marques. Aí, quando eu achei Marques, eu levei para a professora Marisa, professora, achei o caminho, porque, a princípio, nós decidimos, né, investigar por ironia e ficamos. E agora? Por onde é que a gente vai? Tem vários autores, e, assim, o seu trabalho foi um achado, e eu fiquei muito feliz quando soube que você vinha conversar conosco. Então, é mais para agradecê-la por esse debate, dizer como foi e está sendo importante na construção do meu trabalho. Como a professora colocou, defendi recentemente, e espero continuar investigando sobre a ironia, que foi algo que deu um cadinho de trabalho, mas aí depois que você começa, e essa questão aqui? Não, mas e se eu for por esse outro lado? E os participantes? E quem não consegue pegar a ironia, mas não deixa de ser ironia? E foi muito fruto das nossas discussões também, nas apresentações, e é um assunto assim que as pessoas se envolvem, e a discussão flui, e é mais para agradecer. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, Daniele, porque é um trabalho tão solitário, né, o da pós-graduação, às vezes, e é muito bom quando a gente percebe que aquela solidão da gente, ela é temporária, né? Eu agradeço, assim, o teu afeto, né? Agradeço partilhar do objeto de estudo, porque eu acho que ironia é um objeto muito bom de se estudar. Agora, é um pouquinho desafiador, às vezes, né? Porque você sabe que está ali, mas você não sabe muito bem como é que está, né? Como é que eu construí esse sentido? Vamos lá. E ampliar, né, o conhecimento sobre ironia, porque eu acho que na linguística a gente ainda está caminhando, né? A gente tem muita coisa na análise do discurso, mas numa perspectiva mais internacional, a gente está dando aí uns passos, né? E eu acho que quanto mais gente, melhor. E é muito bom, porque é um objeto que diverte. Sabe o que é você conseguir rir dos debates de 2018? Quando eu parar, eu fazer assim, meu Deus do céu, eu tô ficando maluca, porque eu tô rindo dos debates de 2018. Lá em 2018 eu estava chorando, mas agora eu tô rindo, né? Então, além de tudo, é um objeto interessante no sentido de experiência antropológica, né? Sim, nós ficamos no antigo, né, no final do Twitter, mas eu via um tweet, aí eu mandava para a professora, aí ela me marcava, eu disse assim, é isso aqui, tá certo. Porque a Dani analisou, né, a partir da Hutchison, né,
porque a Rútil, ela pega a cena todinha, né, toda a cena do processo comunicativo, a partir das características da Ruth Rútil, né, que ela fala da Linda Rútil, que ela fala da aresta crítica, da complexidade semântica, da intencionalidade, dos conhecimentos compartilhados e dos marcadores textuais, né, dentro do contexto. Então, foi a partir daí, né, com essas características que a gente começou a olhar, né, a partir dos nossos critérios, dentro da linguística textual, foram os dois, que é da referenciação e da intertextualidade, né, para apontar como é que dentro da ironia forma-se uma rede referencial aí, né, porque, na verdade, a complexidade não é apenas semântica, a complexidade é referencial, né, então, tem toda uma rede referencial que se constrói a partir, né, do texto irônico. Então, foi isso que a Dani mostrou, e é isso que a gente mostra, né, fazendo sempre, tendo sempre como critério de analisar a linguística textual, né, dos nossos artigos, né, esse da revista da Ampol, que eu mandei até no grupo, tem um artigo com a Gracinha, a Gracinha e a Mônica, tem um capítulo de livro que vai sair agora com a Loli também, que a gente trabalhou com ironia, não foi, Loli? Com ironia também, dentro da linguística textual, também tomando como base a Rútil, né? E um artigo que vai sair, meu e da Mônica, foi o último artigo que a gente fez junta, que vai sair lá na UFRJ, que também é textualidade e ironia, que também a gente pega a partir das características da Rútil para trabalhar dentro da referenciação e da intertextualidade. Então, ficou bem bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, o teu microfone está fechado, viu, Gi? Certo, Marisa, é só para não ficar dando ecos, né? Tá certo. Assim. A Vandinha. Gelane, gostei muito, viu, da sua fala, da sua pesquisa, trabalho, assim, instigante, então, parabéns a você, ao seu orientador, e que essa tese logo esteja nas nossas mãos, tá? Para a gente continuar aqui a reflexão, a discussão e tudo mais. Ô, Girlane, é só uma curiosidade, quando você apontou as funções em relação à ironia, né, e você disse, então, que pode haver sobreposição, do ponto de vista, assim, seu, enquanto analista, quais elementos ali textuais você poderia, assim, apontar para identificar uma função ou outra? Se eu não me equivoquei no entendimento, você disse que, às vezes, o mesmo fenômeno irônico ele pode ser percebido como uma ofensa ou então como uma elevação de status ou outra coisa qualquer. Então, assim, contextualmente, há alguns elementos em relação aos quais o seu olhar ali se ancora para dizer, olha, é isso, é aquilo, e pode ser as duas coisas a depender de quê? Eu estou pensando aí nesse aspecto, né, textual e tudo mais. Obrigada, viu, Gilane? Excelente. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço a oportunidade de estar partilhando e sonhando, né, porque às vezes a gente fica meio atordoado, né, logo depois que você defende, assim, tudo que você quer é não tocar mais nas coisas da tese, pelo menos eu fiquei assim durante pelo menos uns 2 meses. Mas, Wanda, nesse caso, eu peguei a noção de pistas de contextualização do Gompers, que é um conceito muito amplo, né? E aí ele vai dizer que desde uma mudança de tom de voz, a uma escolha lexical, como ele vem da etnografia, né? Então, são milhares de aspectos que ele possibilita, né? Ele propõe que podem surgir como pistas de contextualização. No caso dos debates de 2018, que eu analisei, eu tentei observar muito a questão porque eles precisam se autocontrolar, né? Eu não posso ficar mostrando vulnerabilidade enquanto um candidato a presidente do Brasil.
Então, foi até uma coisa que comentaram aqui no chat, e foi uma coisa que eu observei muito, que eram as expressões faciais, a postura corporal, o tom de voz, as hesitações, as pausas, um tom de voz um pouco mais elevado ou diminuído, né? Então, é muito aquilo que emerge dentro da interação. Eu costumo brincar que eu sou, como caso uma interacionista de carteirinha, sabe? Então, o que é que a interação tem que eu vou ali catar, né? Então, foi infinidade. Por exemplo, tem um dos dados que a gente analisou que o Bolsonaro, ele começa falando assim, e daqui a pouco ele tá assim, sabe? E aí, e além de outros traços, né? A sobrancelha tensionada, a boca travada. Então, foi uma infinidade para ver a reação dos interlocutores. Agora, do ponto de vista do ironista, de como ele vai, que função ele vai projetar, né? Vamos dizer assim, ele prospecta para o próprio enunciado irônico. Eu acho que a questão da contextualidade, né, do que veio antes, do que veio depois, e da seleção lexical, ela acaba sendo bem importante, né? O que é que eu fiz antes e o que é que eu vou fazer depois, como é que esse comentário irônico se articula nessa teia do meu enunciado como um texto, né? Eu acho que teriam mais ou menos esses aspectos. Obrigada, Girlane, muito bom. Eu agradeço. Olá, há mais alguém para falar mais alguma coisa para a Girlane? Girlane, você tem mais alguma coisa para dizer da sua conclusão, da conclusão que você teve, do seu trabalho? A conclusão que você chegou, você e o Ricardo? Marisa, eu acho que a gente foi falando, né, nesse diálogo, e eu acho que é até mais produtivo, assim, porque vem pontos que a gente ainda não tinha pensado sobre, e é importante pensar, porque mexe, né, dá movimento para a pesquisa. Primeiro, eu acho que um grande achado da pesquisa foi entender que a ironia, ela não é só uma coisa ou outra, assim, demonstrar isso, né, de uma forma mais interacional. Lá na dissertação eu já tinha tentado ver isso, mas aí era texto escrito, e aí eu acho que tem certas limitações. Ver também essa mudança do rapport, né, que é uma categoria que a gente sabe que é dinâmica dentro da teoria da impolidez, mas a gente pôde perceber através das interações analisadas, né, dos dados analisados, como isso é dinâmico. Tanto é que, por exemplo, a gente viu ainda há pouco uma interação do Meirelles, do Ciro Gomes se engalfiando. Aí, um outro debate, eles já estão com um rapport mais harmonioso, né? E uma outra coisa que foi muito importante pensar foi dos riscos que o debate eleitoral coloca para os candidatos, né? Tanto é que a gente não teve debates no segundo turno das eleições de 2018. Porque você tem que controlar qual é a gradação. E eu lembro que na época que eu comecei a pensar sobre ironia e impolidez nos debates, eu pensei muito na questão do homem cordial, do Darcy Ribeiro, né? Onde é que a gente permite, até que ponto a gente permite que seja ofensivo, que a ofensa vai ser divertida ou não. Mas aí, como disse Ricardo, né, Girlane, isso é outra pesquisa. Para por aí, porque você não vai ter como ver como é que as pessoas vão avaliar, os telespectadores vão avaliar. Então, eu acho que foi, assim, foi uma primeira... a palavra falta. Uma primeira... Ai, meu Deus... desbravamento, vamos dizer assim, né, no campo da ironia em dados orais, né, e sobretudo midiáticos, que é um lugar que tem muita ironia, né, e a gente não tem tanto material em língua portuguesa. Acho que isso foi bem interessante. Muito obrigada, Girlane.
E, Ricardo, eu gostei muito, parabéns pela sua tese. Depois, por favor, você envia para a gente, né? Para a gente ver o seu trabalho, porque a gente estava só com a sua dissertação, né? E agora vamos ter a sua tese, viu? Então, muito obrigada, Ricardo e Gi. E, gente, vamos tirar uma foto? Vocês se importam de abrir a câmera? E anoiteceu aqui para mim, eu não tinha nem visto, minha câmera está toda preta já, porque aqui já está de noite. Aqui tá só para ficar o registro. Olha aí, todo mundo aparecendo, Bel tá aí, Veridiana, a Fernandinha, o Lailton, a Albaniza, muito bem, gente, que coisa boa. O As três estavam ajeitando os cabelos, né, Maia? Eu também. A Dani, o Sampaio. Vamos tirar várias. A foto do passaporte que saiu com os cabelos assim, tudo de pé. Ai, vocês não vão acreditar. Não, nem me fale o negócio dessas fotos, desses registros. Vamos tirar outra? E eu vou acender minha luz, né, gente? Alexa, acenda minha luz. Mas eu não tenho a Alexa aqui, não, dentro de casa ainda não. Estou só brincando. Muito obrigada. E até o próximo fórum, né? Que é daqui a 15 dias, né? A gente vai avisar para vocês, viu? Eu adorei conhecer vocês, Gi e Ri. Eu já estou toda íntima chamando de Gi e Ri, que é assim que eles se tratam. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Muito obrigada a todo mundo por hoje. Obrigada, gente. Tá, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Muito bom. Podemos sair, né? Marzinha, você está linda nessa sua cadeira vermelha.